A graça e a paz de Jesus, amém? Como é bom estarmos aqui nessa manhã. Tivemos um culto maravilhoso essa noite, tivemos um culto maravilhoso pela manhã, e depois você pode assistir na internet. Segunda parte da ministração sobre o poder do sangue de Jesus. Foi uma manhã gloriosa, uma manhã de ensinamentos, de libertação, de cura. E hoje à noite eu tenho algo, como diz o meu amigo pastor Eduardo Dutra, eu não venho trazer nada de novidade para você, apenas venho tirar um pouquinho da poeira de algumas palavras que nós já conhecemos e recebemos, mas que por conta do tempo acabam sendo esquecidas. E a palavra de Deus, além dela se renovar a cada manhã, assim como as suas misericórdias, e por causa disso nós não somos consumidos. Hoje à noite eu quero dizer para você que no ano da manifestação de Deus, nós ainda precisamos ser trabalhados e preparados para vivermos cada uma de suas promessas. Quem crê que esse será o melhor ano da sua vida? Amém? Então diga comigo: será o melhor ano da minha vida. Diga: 2026 será um ano da manifestação de Deus dentro da minha casa, na minha vida, e aonde eu estiver, Deus vai se manifestar. Se você crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado, pastor Sérgio. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 27. Depois eu compartilho com você o contexto desse texto, o que estava acontecendo, e vou mostrar algo muito importante para que nós vivamos ou estejamos prontos a vivermos a manifestação de Deus. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, e estendei a tua mão para curar, e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus. Verso de número 31. E tendo eles orado, foi abalado, ou tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra. Amém? Esse é um texto muito, mas muito interessante, porque é um texto que ele se parece muito com o nosso cotidiano. Eu já vou explicar para você por quê. No começo do capítulo 4 de Atos, Pedro está juntamente com João pregando o Evangelho. Na verdade, os dois estão contando para as pessoas as maravilhas, os testemunhos a respeito dos sinais que Jesus havia feito. Pedro e João estão felizes e tomados de autoridade e poder, falando da manifestação de Deus. O que eles viram, estão anunciando a palavra, o que eles viveram. E num determinado momento dessa história, desse caminhar, Herodes, junto com Pôncio Pilatos, com todos os líderes daquela época, resolvem prender Pedro e João. Eles são levados até o Sinédrio, e ali aquelas pessoas estão pedindo para que eles explicassem o que eles estavam pregando, para que eles pudessem se justificar daquilo que eles estavam falando a respeito de Jesus. Na verdade, o Evangelho estava, entre aspas, perturbando a cabeça das pessoas. O Evangelho estava causando algumas crises internas. Será possível o que eles estão dizendo? Será verdade essa coisa? Não é possível. O que tem acontecido? Isso chegou até Pilatos e Herodes, que resolveu estancar, resolveu prender, resolveu perseguir Pedro e João. A Bíblia declara nos versículos do meio do capítulo que eles chegaram a ser presos. Pensaram que iriam impedir o Evangelho de ser pregado.
Mas de uma forma que só Deus faz, foi mudada a história, e eles foram libertos. E quando eles foram libertos, eles não tiveram em seus corações o desejo de vingança. Pelo contrário, eles continuaram a pregar mais ainda. O que é que isso traz de lição para mim e para você? Não importa o tamanho da perseguição que eu e você estejamos sofrendo, isso serve para nos impulsionar a pregar cada vez mais, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: não importam as dificuldades, as perseguições, continue pregando o evangelho, continue obedecendo a palavra de Deus. Deus vai se manifestar em seu favor. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. E o capítulo 31 nos mostra algo poderoso, porque o texto diz que eles estavam reunidos e eles tinham um pedido. E qual é o pedido? Ele diz assim: Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Estenda a tua mão para que nós possamos curar e para que sinais e maravilhas sejam feitas pelo nome do teu santo Filho Jesus. O que é que esses homens estavam pedindo? Senhor, se manifeste no nosso meio. É a oração que eu tenho feito todos os dias. Senhor, em cada culto, em cada reunião, em cada célula de discipulado, em cada classe dos nossos cursos de homem ao máximo, mulher única, em cada reunião do departamento infantil, do Wave, dos intensos, da vida plena, em cada aparentemente simples reuniões, onde o teu nome é o nosso foco, que ali haja manifestação do seu poder. Me deixe lhe dizer uma coisa muito, muito interessante, e talvez você concorde comigo. Aonde filhos de Deus estão reunidos, e se eles não estiverem atentos, Satanás tem poder para entrar e causar, através de fofoca, de discussões, de disse-me-disse, um tumulto no meio de filhos de Deus. Sabe por quê? Porque nós não vigiamos e não estamos focados que uma reunião onde estiverem 2 ou 3 reunidos, só existe um objetivo: trazer a presença de Deus e permitir que Ele se manifeste. A Bíblia diz que depois que eles pediram isso, pastor Ricardo, diz assim o texto: e tendo eles orado, diga comigo, oração. Diga mais forte, diga oração. Se eu disser para você falar assim, fale comida, você vai dizer mais forte, amém? Mas diga comigo, oração. Quando eles começaram a orar, diz o texto que aquele lugar foi estremecido. A Bíblia diz que quando eles começaram a orar, o lugar não apenas estremeceu, eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz mais, que eles foram cheios do Espírito Santo para pregarem a palavra com ousadia. Qual é o tema da mensagem nessa noite, pastor? A oração é a chave para a manifestação de Deus no lugar onde eu estou plantado, amém? Levante a tua mão e diga assim: a oração é a chave para a manifestação de Deus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte ao Senhor, dê um aplauso a Ele. Irmãos, eu não creio num evangelho ou numa vida transformada sem oração. Eu não acredito. Eu não acredito numa vida que diz eu sou cristão e não tenho o hábito de tirar um tempo para falar com Deus. A oração precisa ser um hábito para mim e para você. A oração precisa ser como o ar que nós respiramos, como a água que precisamos beber todos os dias. Segundo a minha Nutri, eu preciso beber 3,5 litros de água todos os dias, para que o meu organismo funcione fisiologicamente correto. Talvez você diga assim, eu tenho que orar 3h30, já que eu tenho que beber 3,5 litros. Bom seria que a nossa cobertura espiritual, pastor Robert Pope, ele tem um hábitozinho pequeno. Ele ora 4 horas por dia. Pastor, eu trabalho como?
Aí o meu antigo pastor me falava assim: o que você faz de meia-noite às 6? O hábito que nós criamos é só procurar Deus quando estamos precisando. O hábito que nós criamos é que eu só vou orar se eu estiver passando por algum perrengue. Esse é o hábito que nós criamos, mas não é aquilo que manifesta, não é aquilo que faz Deus se manifestar nas nossas dificuldades. A gente lê no texto algo poderoso, e eu de uma forma bem rápida, eu prometo que não vou demorar, mas eu quero te mostrar que nós podemos estar perdendo as nossas forças, lutando algumas lutas de maneira errada. Estamos lutando as nossas lutas de maneira errada. Estamos perdendo as nossas forças com estratégias erradas. A Bíblia, de uma forma muito clara, nos mostra aqui que aquele lugar tremeu por causa da oração. Por causa da... Responda para si mesmo: você tem um hábito de orar? Ou você tem resolvido todas as coisas no seu braço? Ou você tem usado da sua inteligência que Deus te deu para trazer as respostas que você precisa? Irmãos, o que eu estou dizendo para você aqui é algo que eu demorei a aprender. Pelo meu temperamento sanguíneo, por eu ter um temperamento muito explosivo, eu fui ensinado ao longo da minha vida a resolver tudo no meu braço. Foram poucas as vezes que eu dobrava os meus joelhos e orava ao Senhor. Eu gostava de enfrentar um leão e rasgá-lo, pegar na boca e rasgá-lo. Mas Deus me mostrou que eu gastava força à toa. E eu vou te mostrar uma coisa interessante. Quando a gente lê a história de Sansão, pastor Fabrício, a gente vê que um leão se apresenta diante de Sansão. E o que Sansão faz com o leão? O que Sansão faz? Conhece a história de Sansão? Sansão pega um leão e faz o quê? Rasga. Sansão usou o quê? A força. Numa outra história muito parecida, diz o texto que Davi, apacentando as ovelhas, dá de cara com um leão. O que Davi faz com o leão? Rasga. Davi rasga o leão na mão. Diante dessas duas histórias, nós poderíamos chegar à seguinte conclusão: todas as vezes que o leão se apresenta diante de mim, eu uso o meu braço. Mas e Daniel? Daniel não deu de cara com um leão, ele foi jogado numa cova cheia de... Sabe o que Daniel faz, irmãos? Dorme. O que Daniel fez? Dormiu. Sabe o que significa Daniel dormir diante de um leão? Eu sei em quem tenho crido, e sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos, pensamos e sonhamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nem toda batalha você tem que usar o seu braço. Na maioria delas, você tem que usar os seus joelhos. Eu pergunto, aonde houve manifestação de Deus? Em Sansão rasgando? Em Davi rasgando? Ou em Daniel descansando? Aonde houve manifestação de Deus, irmãos? Em Daniel. O rei chega na porta e diz: Daniel! Ele lá de dentro diz: vive o rei. Ué, está morto não? Abre a porta e encontra Daniel lá, dizendo: Simba, Mufasa, fica aí que eu vou ali fora e já volto. Fala para o irmão: você está se cansando à toa. Dobra os teus joelhos.
A oração é a chave da manifestação de Deus. Irmãos, eu não sei se eu estou falando para alguém aqui, mas você está gastando força, lutando da maneira errada. Sabe por que você está se cansando e suando demais? Porque você ainda não entendeu que essa situação e essa resposta vai vir através dos seus joelhos dobrados, através da sua oração. Jesus está num barco, diz o texto, é tempestade, é água entrando, é barco balançando para lá e para cá. E o que Jesus está fazendo no barco? Dormindo. E os discípulos desesperados vão lá dizer: Jesus, você não está vendo a nossa situação não, nós vamos morrer. Jesus olha para ele e diz: homens de pequena fé, será que vocês não sabem que eu estou nesse barco? Olha para o lado e pergunta assim: por que tanto desespero? Jesus está nesse barco. Amém? Quem tem certeza que Jesus está no barco, descansa. Descansa. Eu não sei se eu estou pregando para alguém, mas se eu posso dizer algo para você nessa noite é: aprenda a descansar, porque Jesus está no teu barco. Quem recebe essa palavra nessa noite? Quem pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Meu irmão, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 17, sabe o que Paulo está dizendo? Orai sem, ou seja, Paulo não está dizendo assim, ó, não pode parar de orar, não pode parar de buscar. A gente não luta sempre, mas ora sempre. A gente não enfrenta tempestade todos os dias, mas a gente ora sempre. Não importa o momento que eu e você estejamos vivendo, a ordem dada é orai sem cessar. O texto que nós estamos fazendo dele, base do nosso ano, que também está em Atos, diz que quando aquele povo unânime estava reunido naquele lugar, eles começaram a orar, 5.000 pessoas foram batizadas. O poder da oração. Há uma máxima no grupo chamado Débora que diz que filhos, mães de joelhos, filhos de pé. O que é que sustenta a tua casa, irmãos? Os teus joelhos dobrados. O que é que sustenta a sua vida? Os seus joelhos dobrados. O que é que vai sustentar a sua semana? Os seus joelhos dobrados. O que é que vai te fortalecer nos dias difíceis? Os teus joelhos dobrados. Só que nós, como igreja, não estamos criando os nossos hábitos de oração. Sempre há uma desculpa. Desculpa lhe dizer isso, mas apenas ler a Bíblia não é o suficiente. Medita na palavra de dia e de noite, mas a Bíblia nos manda dobrar os nossos joelhos sem cessar todos os dias. Eu hoje tive uma reunião com os diáconos e disse para o nosso corpo diaconal: se a Bíblia é um livro instruído pelo Espírito Santo, você não vai conseguir ler a Bíblia se você antes não tiver um tempo de oração, porque somente o Espírito tem poder de revelar o que essas linhas declaram. Sabe por que a gente ora, a gente lê a Bíblia e a gente diz assim: nossa, eu não estou entendendo nada, porque nós não oramos antes. Nossa, eu começo a ler a Bíblia, dá um sono. Quem sente sono lendo a Bíblia, seja sincero. É um excelente remédio, né, para dormir. É só pegar a Bíblia e começar a ler. E a gente ainda é tão espiritual que a gente dorme debruçado na Bíblia e diz assim: olha, eu fui arrebatado lendo a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, Deus me levou a um sono profundo. Mas quando você começa a ler a Bíblia dizendo: Senhor, debaixo da tua autoridade, movido pelo teu Espírito, mostra-me o que os olhos de um homem e de uma mulher natural não conseguem ver.
Permita que os meus ouvidos escutem o que os ouvidos naturais de uma mulher e de um homem normal não conseguem ouvir. Faz o meu coração aquecer pelo teu Espírito, para que essa palavra tenha o poder de me transformar antes de transformar alguém quando eu a pregá-la. O que Deus está nos chamando para esses dias, irmãos, é termos um tempo de oração. O texto nos mostra que quando aquele povo começa a orar, o lugar tremeu. Sabe o que significa um lugar tremer? Todos os alicerces humanos caem por terra quando um homem e uma mulher de Deus atraem a presença de Deus. Sabe por que nós sofremos com tantas coisas? É porque as estruturas humanas ainda estão de pé. Quer derrubar estruturas humanas? Tenha coragem e ousadia para buscar a Deus em oração. Sabe o que mais que o texto diz que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. Quem gostaria aqui de ser guiado pelo Espírito Santo? Acordou, o Espírito Santo te conduz. Vai tomar uma decisão, o Espírito Santo te conduz. Quer fazer o Espírito Santo te conduz? Quantos querem? Quantos querem ser? Levanta a tua mão, diga assim, diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser conduzido por ti. A cada passo que eu der, a cada canção que eu cantar, a cada pensamento que tomar a minha mente, eu quero ser conduzido por ti. Diga glória a Deus. O segredo está aqui. Quando eles começaram a orar, eles foram cheios do Espírito Santo. Não existe outra maneira de alguém transbordar. Davi faz uma oração: Senhor, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Davi está dizendo: eu só posso viver se estiver cheio do Espírito Santo. E eu te pergunto, desculpa me intrometer na sua vida, me perdoe, eu não tenho esse direito. Mas você acha que assistindo Big Brother você vai ser cheio do Espírito Santo? Você acha que continuar em alguns grupos do WhatsApp ou com algumas amizades você vai ser cheio do Espírito Santo? Você acha que continuar sentado em algumas mesas você vai continuar sendo cheio do Espírito Santo? Mas se você começar a orar, se você começar a buscar, o óleo vai descer, a unção de Deus vai descer. Eu preguei uma mensagem e falei que uma das coisas que mais podem nos atrapalhar como igreja, de vivermos as manifestações de Deus, é o mundanismo. Eu acho que está na hora de nós entendermos o que Paulo escreve a Timóteo, que a amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. Ah, pastor, mas eu assisto Big Brother que eu fico sem sono, aí eu vou assistir alguma coisa. Lê a Bíblia para dormir. Reassiste outros cultos. Olha como nós estamos perdendo qualidade de vida espiritual, nos alimentando de bobagem. Hoje nós vivemos, talvez seja a época onde as pessoas mais estão se preocupando com o seu corpo físico, né? Parabéns ao Monjaro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Por exemplo, nós temos o Alexandre Elige, que junto com a esposa dele, eles trabalham com produtos naturais, sem agrotóxicos, sem nada, frutas direto, sem nenhum fertilizante, coisa pura. Orgânico, lembrei, orgânico. Se você quiser, inclusive, conhecer um pouco mais, Fazenda Aliança, vai lá no Instagram deles, você vai ver cada coisa. Aí você vai pensar, poxa, mas talvez o queijo que ele vende seja um pouco mais caro. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, manter um nível de qualidade é caro. É por isso que você não quer orar, sabe por quê? Assistir Big Brother é mais barato. Porque orar é caro, ou não é caro?
O que você diz? Vou perder meu tempo orando? Jejuar é caro. É por isso que a gente toma guaraná natural, por isso que a gente come Doritos. Aquilo faz um mal, irmão. É por isso que a gente come miojo, porque é mais rápido e mais barato. Não vai requerer de mim pagar um preço. E se eu não pago o preço, eu não sou cheio. Eu sou cheio de qualquer outra coisa, menos da presença de Deus, que tem poder de manifestar na minha vida, na minha casa, de tremer o lugar onde eu trabalho. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, qual é a visão que eu tenho? E é isso que eu faço quando saio de casa. Quando eu saio de casa, eu digo assim: Senhor, em nome de Jesus, qualquer demônio que se intrometer, de se levantar contra mim, ele vai bater em retirada. Quando eu sair de casa, eu tenho que causar um inferno no inferno. Sabe qual é a nossa oração? Senhor, quando eu chegar no meu trabalho, qualquer artimanha, qualquer armadilha do diabo vai tremer. Se tiver alguém lá querendo puxar meu tapete, está amarrado. Mas para eu dizer isso, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Mas é caro. É caro se alimentar espiritualmente sem agrotóxico. É caro. Mas a Bíblia diz que quando eles geraram o hábito de orar, o lugar tremeu. Eles foram cheios. E por último, diz que veio sobre eles uma ousadia para pregar. Sabe qual é o antônimo? Antônimo é o contrário, né? Antônimo. Sabe qual é o antônimo de ousadia? Medo. Vergonha. Se eu não sou ousado para pregar, porque eu tenho medo de pregar. Eu tenho vergonha de pregar. Eu não estou dizendo para você, e eu não quero que você pense, para o senhor é fácil. Não é fácil para mim também não, irmão. Às vezes eu estou no lugar, estou escutando umas coisas aqui assim, ó. Que vontade de, né? Eu fico assim, ai Senhor, se eu começar a falar, eu não vou parar. E eu peço a Deus, me dá ousadia para pregar. Porque o Senhor diz na sua palavra: se vocês tiverem vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha de vocês diante do Pai. Você tem sido ousado em pregar o Evangelho? Não. Por quê? Porque eu não estou cheio. Porque alguém cheio, e eu vou te provar que alguém cheio tem coragem de falar. Se você vai numa grande festa, você é convidado para ir numa festa, 15 anos, casamento, e aquelas festas de abalar geral, abalou Vila Isabel. Você diz assim: nunca fui numa festa tão bonita como essa. A comida, a gente só lembra da comida. Ninguém lembra da roupa da noiva, ninguém lembra do que o pastor falou no casamento, mas a gente lembra do salgadinho que estava lá. Inclusive Cleitinho e Bia me mandaram um vídeo, eu indo na mesa pegando um docinho, antes da autorização de servirem. Porque eu passei, eu me lembrei, vai que está ruim, e se alguém comer passa mal. Então eu, como líder, eu precisei provar primeiro, por bem as pessoas que estavam lá. E aí teve um irmão, ele não está aqui, mas ele deve estar me assistindo, que ele filmou, e eu disse para ele assim: eu sou novela, para você me acompanhar. Ele filmou e mandou para mim. Aí, pastor, no Fraga, eu respondi para ele: Deus não deixa que ninguém desdenhe dos seus ungidos. Ou você apaga esse vídeo, ou a mão de Deus pesará sobre a sua vida.
Quando nós estamos cheios de alguma coisa, o nosso prazer é chegar no outro dia e falar o quê? Rapaz, eu fui numa festa, eu fui num casamento, ou então, eu fui a tal lugar. Por que nós não somos ousados em dizer o que Deus está fazendo na nossa vida durante a semana? Por que amanhã, ao chegar no trabalho, nós somos engolidos pelos amigos do trabalho, que talvez estiveram num adultério, que talvez estiveram numa festa rave, que talvez estiveram a noite inteira bebendo, e eles falam, e nós não temos coragem de dizer assim: meu irmão, ontem no culto da manhã na minha igreja, meu Deus, que presença! Ontem no culto da noite, o que Deus fez, você não tem noção, que o Deus que muda a minha vida todo dia, pode arrancar você desse adultério, pode arrancar você dessas drogas, pode arrancar você dessa desilusão. Eu quero liberar sobre essa igreja, vem dias onde seremos cheios e ousados em pregar a palavra pelas ruas dessa cidade, para mudar histórias, como a nossa história foi mudada. Quem acredita nisso, dê um glória a Deus ao Senhor. Os músicos podem subir. A Bíblia declara que esse mesmo Pedro que foi preso com João, num determinado momento também da sua história, eu acho que Pedro gostava de uma cadeia, viu? Ô bichinho para ser preso. Olha que coisa interessante, Pedro é acorrentado e jogado no cárcere. E diz o texto que enquanto ele dormia, o anjo foi lá e bateu nas costas dele e falou assim: Pedro, levanta. Pedro olhou: ué, cadê as cadeias? A Bíblia diz que ele saiu. As correntes limitaram os movimentos de Pedro, mas não limitaram a sua fé, e muito menos a oração da igreja, porque a Bíblia diz que enquanto a igreja orava e dizia assim: Senhor, teu filho está preso, Senhor, teu filho está lá, Senhor, o anjo foi lá, abriu cadeia, abriu a porta, e Pedro foi liberto, através da oração. Você tem um filho aprisionado em drogas? Você tem um marido que ainda não é crente, uma esposa que não é crente? A tua oração é a chave para abrir essas cadeias. Não é o desespero, é a oração. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Amanhã começa uma semana. Pastor, eu acordo muito em cima da hora. Bota o celular 20 minutinhos antes. Pastor Tiago Coelho, ele me ensinou uma tática maravilhosa. Ele disse assim: pastor, minha mãe me ensinou a todas as vezes de sair da cama, calçar o chinelo. Então, eu não desço da cama sem o chinelo. A pastora Janice criou esse hábito nele. Aí ele, conversando com o pastor, falou: pastor, eu tenho muita dificuldade em acordar e orar. Aí o pastor falou para ele assim: quando você levanta, você põe o chinelo? Ele põe. Faz o seguinte: empurra o chinelo para debaixo da cama. Quando você acordar e dobrar para procurar o joelho, para procurar o chinelo, já que está do joelho, já começa orando. Aí ele: rapaz, ele disse que até hoje ele vai dormir, ó, bota 20 minutos antes. Acordou, já sai da cama, ó, já escorrega de joelho. Pastor, mas eu ainda estou meio dormindo. Quando você encostar o joelho no chão, o Senhor vai te despertar a começar a orar, a começar a buscar, a começar a fazer a tua casa tremer, a unção descer, e que você receba a ousadia para pregar a palavra.
Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está colocando nas tuas mãos a história da tua família. Deus está colocando nas tuas mãos hoje. Você não vai poder mais dizer assim: pastor, eu não sabia. A partir de hoje, Deus está colocando nas suas mãos tudo aquilo que de uma forma humana estava sendo alicerce, para que através da sua oração e da sua busca as estruturas humanas caiam por terra, que aquele lugar trema, que a unção desça e que Deus te dê ousadia para pregar a palavra. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Levanta a tua mão e diga assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga mais uma vez: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero pela última vez, diga: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fica de pé e comece a aplaudir o nome do Senhor. Comece a aplaudir o nome do Senhor. Aplauda. Enquanto você aplaude, vai dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Feche os teus olhos e curve a sua cabeça. Eu quero que você, na sua oração, seja sincero com o Senhor. Não é comigo, mas que você seja sincero com o Senhor. Se você não tem esse hábito de orar, se você não tem esse costume de orar, peça a Deus: Senhor, eu preciso gerar esse nível de intimidade contigo. Fale aí com Deus da tua maneira. Fale com Deus aí. Se você tem encontrado dificuldades para ter um tempo com Ele, o tempo de jardim, o tempo de relacionamento, o tempo de comunhão, diga: Senhor, eu preciso que isso gere no meu coração. Eu preciso encontrar na minha agenda um tempo para ter um encontro contigo, porque eu preciso provar, eu preciso viver dias de manifestações do Teu Espírito na minha casa, na vida com os meus filhos, na vida com meu marido, com a minha esposa, com os meus pais. Eu preciso desse tempo. Se você é pai, irmãos, se você é mãe, peça a Deus: Senhor, me ensina a gerar na vida dos meus filhos tempo de oração, tempo de busca. Comece a pedir isso ao Senhor nessa hora. Aí do teu jeito, no teu lugar, comece a pedir: Senhor, eu quero encontrar tempo para te buscar. Eu preciso tomar algumas decisões, irmãos. Não tome nenhuma decisão sem que antes você ouça a voz de Deus. Não assine nenhum papel sem que antes você escute a voz de Deus. Não assuma nenhum compromisso sem que antes você escute a voz de Deus. Deus está nos levando, Deus está trazendo até nós algumas estratégias para que nós sejamos cheios da presença do Eterno, direcionados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito. Aleluia. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Antes de nós cantarmos, ore ao Senhor. Se você tem sido negligente com esse momento de oração, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Se o teu tempo tem sido roubado pelo trabalho, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Se você tem dito: eu tenho trabalhado tanto, diga para o Senhor: tem misericórdia de mim. Eu preciso me libertar de mim mesmo para me encontrar contigo, Senhor. Aleluia, 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 oh, aleluia.